E agora fiquem com o último capítulo de Édipo Rei. Oh, ai de mim, tudo está claro. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos agora sabem, tudo era interdito. Ser filho de quem sou, casar-me com quem casei e eu matei. Boa noite. Interrompemos a nossa programação para informar que Sócrates acaba de ser condenado à morte pelo júri dos cidadãos atenienses. Ele foi considerado culpado sob as acusações de não reconhecer os deuses do Estado, criar novas divindades e corromper a juventude. Passo a palavra agora para Sandra Nemberg, direto do tribunal. É isso mesmo, Ulisses. Estou aqui em frente ao Tribunal de Atenas, onde já podemos perceber a manifestação de alguns jovens a favor da liberdade de Sócrates. Hoje, mais cedo, a imprensa não foi liberada dentro do tribunal, mas recebi a informação de que, apesar de estar sendo condenado, Sócrates parecia muito tranquilo durante todo o julgamento. Além disso, também fomos informados de que, pelo julgamento ter sido muito acirrado, Sócrates poderia ter sugerido uma pena mais branda, como o pagamento de uma multa, por exemplo, mas ele optou por permanecer com a pena de morte requerida pelos cidadãos Melito, Licão e Anitus. Voltamos agora à nossa programação normal. Muito obrigada. Pobre de mim, para onde irei? Para que país? Onde se fará ouvir a minha voz? Oh, meu destino, quando acabará de uma vez? A condenação de Sócrates abalou muito a apoio dos atenienses. Toda a população se comoveu muito e já estão realizando algumas manifestações. Nossa equipe também está realizando algumas entrevistas. Fique com algumas delas. Estamos aqui com Meleto. Meleto, é verdade que o senhor é um dos principais acusadores de Sócrates? É verdade sim, mas tudo tem uma explicação. Já é de conhecimento geral que Sócrates desrespeitava os deuses, criava novas divindades e ainda por cima corrompia a juventude. Todo cidadão de bem já sabe que isso é mais que um motivo para levar alguém à condenação. Ok, então para o senhor, o que na verdade seria bom ou ruim para os jovens? Bom, acabou, não dá. Não, Meleto, volta aqui! Meleto! Desde a Guerra de Troia, nunca vimos uma tragédia assim. O Sócrates, ele era meu professor e por isso eu tinha um carinho muito grande por ele. Certo dia eu fui ao oráculo e perguntei se existia alguém mais sábio que meu mestre e eu recebi uma resposta negativa. Mas quando eu fui contar sobre isso para o Sócrates, ele discordou. Para ele, o conhecimento já adquirido nunca é um saber acabado, sempre há algo a mais para aprender. E criticar a postura dogmática, dizia ele, não o fazia dono do saber. Só sei que nada sei foi a frase que ele utilizou para ilustrar esse pensamento. E era por isso que ele incomodava tanto as elites. Seus pensamentos, por serem considerados indagadores e por fazerem as pessoas estimularem o seu senso crítico, foram considerados perturbadores da paz. Interrompemos a sua programação para um recado do Oráculo. Passado, presente e futuro em um só canal. Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é Ptonisa de Delfos, oráculo para os mais íntimos. Hoje, somente hoje, deixo de lado os meus enigmas e minha comunicação transcendental servirá apenas para um propósito: a sua educação em filosofia. Olá, Rafael! Adorei a ideia para o trabalho. O que vocês acabaram de ouvir é uma das histórias que sedimentaram Sócrates como pai da filosofia. É bem importante, prestem atenção. E é claro que ela ocorreu aqui no Oráculo de Delfos. Quando Querofonte veio me questionar sobre quem era o mais sábio de Atenas, a resposta era óbvia. Mas Sócrates não era o mais sábio pela quantidade de coisas que sabia. Não, ele era o mais sábio pois sabia reconhecer sua própria ignorância. E este é o único caminho para o conhecimento. Menino esperto, viu? Não é à toa que lhe atribuíram a frase "só sei que nada sei". Se bem que não sei se foi ele que disse com essas palavras, mas tudo bem, a mensagem está dada. Volto daqui a pouco com mais recados para vocês. Sócrates nunca nos respeitou como filósofos. Nós, os sofistas, somos iguais a ele.
A única diferença é que nós acabamos vendendo nossos ensinos. Ele fazia de graça. Não entendo por quê. Nós temos família para alimentar. Ele também. Mas diferente dele, nós, os sofistas, respeitamos a nossa. Ele, por exemplo, aceitou uma pena de morte, nem lutou por uma pena mais branda. Ele hoje poderia estar com a família dele protegendo, mas não está. Eu acho que Sócrates tinha que ter sido condenado à morte mesmo. Ele ousou questionar a soberania divina em pleno século IV a.C. Que ele aproveite a passagem só de ida para o Tártaro. Sócrates foi o pensador mais importante que já existiu. Sendo que, de todas as suas ideias, para mim, a mais importante é a dos 3 filtros da mensagem, que se baseia em verdade, bondade e utilidade. Essa ideia serve para manter uma relação mais saudável com todos. E ela se baseava assim: se você não tiver verdade naquilo que diz, é melhor que não diga. Ou então, se aquilo não for bom para quem escuta, também não diga. E em terceiro lugar, se não for útil para ninguém, é melhor que não diga também. Sócrates? Conheço não. Na Ágora, sempre fazia vários questionamentos sobre tudo: o que é coragem, o que é justiça, o que é virtude, o que é beleza. Eu nunca fui um grande fã de Sócrates. Na verdade, eu até não gostava dele. E eu lembro uma vez que a gente estava na Ágora discutindo sobre liberdade. Eu, que era um cara mente fechada na época, e ignorante, achava que todo mundo estava errado. Então Sócrates veio e eu pensei assim: mais um trouxa para me enganar. Aí ele veio até mim com uma pergunta simples, mas tão simples, mas que tinha uma grande profundidade. Eu fui tão tolo e não percebi que aquela era realmente a ironia socrática. Com perguntas simples como aquelas, ele me fez refletir por horas e quebrou completamente os meus conceitos sobre o que era a filosofia e tudo o que eu pensava. Então eu posso afirmar que Sócrates realmente fez eu me aproximar da verdadeira filosofia. Você sabia que Sócrates era filho de uma parteira? E assim como sua mãe, também realizava partos, mas partos de ideias. Ele acreditava que o conhecimento saía de dentro de cada um, como se fosse um filho mesmo, que é o chamado maiêutica, que significa parto. Suas ideias nem sempre tinham uma conclusão definitiva, o que são os diálogos aporéticos. Mas toda discussão com Sócrates era muito enriquecedora. Olá, caros ouvintes, voltei de novo. Nossa, quanto conteúdo, hein, Rafael? O que vemos com Ésquines e Cassandra é o que os futuros historiadores e filósofos escreverão como método socrático. Sócrates não era como os sofistas, que acreditavam que existia uma verdade relativa. Para ele, existia uma verdade absoluta, a aletheia. Todo o resto era opinião, era doxa. E Sócrates tinha uma missão, que era fazer com que os atenienses reconhecessem que eles estavam cobertos de doxas e precisavam reconhecer sua própria ignorância. Vou explicar melhor, usando tópicos de novo. Exortação. Sócrates tinha o costume de ficar zanzando por Atenas procurando alguém que fosse tão desocupado quanto ele para discutir sobre conceitos que exigissem certa reflexão, como virtude, coragem, justiça e beleza. Indagação. Quando ele finalmente encontrava esse desocupado, Sócrates se fingia de sonso e só fazia as questões simples, e ouvia atentamente o que a pessoa tinha a dizer. Era nesse momento que ele partia para o bote. Ironia. Nessa hora, Sócrates vinha com uma série de dúvidas que sempre levavam a pessoa à contradição. Nesse momento, apenas fazendo perguntas, Sócrates conseguia destruir o argumento da pessoa e levá-la a concluir que possuía apenas doxa, mas ele não parava por aí. Maiêutica. Nessa parte final do método socrático, Sócrates entrava em ação para ajudar a pessoa a construir o conhecimento. Esse conhecimento estava dentro da pessoa e, prestem atenção, é muito importante, né, Rafa? Essa verdade estava sempre dentro da pessoa e com algum trabalho poderia sair. Entenderam a comparação com o trabalho de parto? A verdade é que Sócrates era um fedido. Não tomava banho, dava para sentir o odor dele de Esparta. Não sabia escrever, não deixou uma linha escrita. Se não fosse aqueles 2 cachorrinhos dele, Platão e Querofonte, fonte de quê? Fonte de água? As ideias dele logo iam morrer. Desse filósofo, o melhor que se pôde tirar foi a inspiração para uma comédia. Inclusive, As Nuvens, uma peça dirigida por mim, que sei escrever, estreia no próximo mês nos melhores teatros de Atenas. Esses atenienses são muito sem o que fazer mesmo. A pluralidade de pensamento não leva ninguém a lugar nenhum. Eles deviam gastar o tempo dele em coisa melhor. Como o que, por exemplo?
Guerra, é claro. O cidadão deve servir ao Estado e não à própria cabeça. Não se deixem levar pelo pensamento ateniense. Não se deixem levar! Sócrates era meu mestre. Eu devo muito a ele. Suas ideias marcaram minha trajetória intelectual. Depois da morte de Sócrates, eu percebi como que a política é fútil. E a partir de agora, inspirado em meu mestre, minha única ocupação será a filosofia. Como discípulo de Sócrates, eu me sinto na obrigação de propagar as ideias do meu professor. Seus pensamentos serão imortais. Sócrates revolucionou a filosofia. Interrompemos novamente a nossa programação para informar sobre o falecimento de Sócrates. Ele foi executado há pouco, em meio a seus admiradores, com a ingestão de um copo de cicuta. Uma boa noite. É isso mesmo, estou aqui com Fédon, um dos discípulos de Sócrates que estava no momento da execução. Fédon, conte um pouco melhor para nós sobre o momento que presenciou. É verdade, eu estava lá. Eu tentei sentir compaixão. Tentei, juro que tentei, mas não consegui. Sócrates parecia tão alegre, tão pleno. Mas a verdade é uma questão de coerência. Muitos discípulos de Sócrates não entendem isso. Mas o homem que vive a verdadeira filosofia passa a vida inteira se preparando para a morte. Assim fez Sócrates. Ele era muito comedido, quase não comia, quase não bebia, ele fazia apenas o essencial. Cuidai de vossas almas, ele dizia. A virtude não vem da riqueza, pelo contrário, a riqueza provém da virtude. Sua missão era fazer com que cuidássemos menos de nossos corpos e menos de nossos bens e mais de nossas almas. Sócrates, sim, era um verdadeiro filósofo.